Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Vrachá, estamos de volta com mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Eu sempre costumo dizer que eu não sou rabino, eu não sou moré, não sou professor, eu sou apenas um pai estudando a Parashá Shavua junto com meus filhos. Esse é um projeto que eu criei para que pudesse ficar perpetuado na internet quando o papai não estiver mais aqui, como um arquivo pessoal de estudo de Torá para os meus filhos, os meus netos. Esse é um programa que não é um programa proselitista, mas é um programa feito especialmente para os meus filhos. A minha primogênita, Gabriela Dodani, ao Gabriel Kalev, o meu filho, o segundo filho, a Ariela Hesed e o Eliav Hassid. E os outros filhos que, com a permissão de Hashem, se vierem, ou os netos, então é para ficar perpetuado. Mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo o meu canal, esse vídeo de pai para o filho, e queira se beneficiar dele, aprendendo um pouco mais também das palavras da Torá, buscando ensinamentos para o nosso dia a dia, fique à vontade. O objetivo não é esse, mas quem quiser acompanhar, se beneficiar disso, a gente vai se sentir feliz por estar podendo contribuir um pouquinho mais com o conhecimento de Akadosh Baruch Hu para a humanidade. Nós estamos na Parashá Vayetze, que é a 7ª porção, e Vayetze começa falando que e saiu Yaakov. A gente vai ler aqui, tá? Gabriela Dodani, e desde já papai quer desejar Mazal Tov para você que recentemente fez aniversário no dia 3 de novembro, né? E o Gabriel Caleb fez no dia 3 de outubro. Papai não pôde fazer nenhum vídeo, que eu estava com o braço engessado, com muitos problemas interpessoais, passando para tentar passar por essa situação. E também desejar um Mazal Tov para a Ariela, que fez no dia 11 do 11, 10 aninhos. Então um beijo no coração de vocês, e em janeiro, a gente está no mês de Kislev agora, quando chegar Shevat, antes de Tu B'Shvat, é o aniversário do Eliav, 7 anos vai fazer. Então eu dedico esse vídeo a vocês, tá bom? Aos meus filhos. A Parashá começa falando que saiu Yaakov de Beersheva, né, e foi até Haran. E aí os nossos sábios começam a dizer, vem cá, tá, mas por que a Torá começa dizendo e saiu Yaakov? Saiu de Beersheva e foi para Haran. Por que a palavra aí saiu, logo saiu? Os nossos sábios dizem que quando um tzadik, ele é uma pessoa justa e ele abandona um determinado lugar, toda aquela energia que envolve o tzadik deixa aquele lugar também. E aqui na Parashá vai mostrar justamente isso, que quando Yaakov chega, acontece um milagre, uma bênção na terra, o Lavan é abençoado por causa da presença dele, e da mesma forma quando ele deixa um pouco também das energias positivas que ele estava. Então quando ele fala, e saiu Yaakov de Beersheva, ou seja, Beersheva perdeu um pouquinho dessa essência dos méritos e Yaakov tinha, apesar de que o Yitzhak ainda estava lá com a sua mãe, mas lembre-se que ele estava triste, ele estava se ocultando por causa do comportamento ruim de Esav, então eles não queriam se expor muito, saindo muito. Diz na Parashat passada que Hashem, ele permitiu também que o Yitzhak ficasse cego, para que não ficasse saindo o tempo todo, e as pessoas dissessem, lá vai o pai daquele Rashá, daquela pessoa ruim que era o Esav. Então Hashem poupou ele de muita coisa, poupou também dele ver a idolatria que as mulheres de Esav faziam, enfim. Por isso que a Parashá dessa semana começa dizendo, e saiu Yaakov de Beersheva, ou seja, ela perdeu todo esse mérito, toda essa bênção que era atraída através de Yaakov. E ele foi até Haran, e ele se encontrou no lugar, e ele dormiu ali, porque havia se posto o sol. Os nossos sábios dizem que lugar é esse que ele dormiu, né? Ele se encontrou no lugar, Bemakom, no lugar, e diz que então ficou o pôr do sol, anoiteceu rápido. Por que anoiteceu rápido? Diz que Hashem fez com que isso acontecesse, o pôr do sol começasse a se pôr mais rápido, porque ele estava passando no lugar onde fica o Beit HaMikdash aqui em Jerusalém. Foi aonde o Adam com seus filhos, Caim e Hevel, fizeram o sacrifício, os korbanot. Foi ali também aonde Noah também fez o seu sacrifício também, e foi ali que Avraham Avinu também fez o seu sacrifício, inclusive fez a Akedah Yitzhak. Além disso daí, ele passou por ali, o Yaakov sabia
da importância desse lugar, mas talvez ele deva estar despercebido, e Hashem fez com que o pôr do sol ficasse um pouco mais, viesse mais antes, para que ele parasse ali naquele lugar e tivesse uma experiência com Hashem. Então fala aqui que ele tomou das pedras, veja que está no plural, ele pegou das pedras do lugar e a pôs na sua cabeça e deitou naquele lugar, porque ele colocou justamente para se proteger dos animais e etc. Ele colocou várias pedras, ele sonhou e eis que uma escada estava apoiada na terra, né, e o seu topo achava-se nos céus. E eis que o anjo de Hashem, anjos no plural, subiu e desciam por ela. Aqui tem várias explicações nesse primeiro aliá. Primeiro ele dormiu, disse que tinha algumas pedras, e alguns ensinamentos mais profundos dizem por que ele deitou. A cabeça dele estava no mesmo nível do corpo, né? Ele teve que colocar umas pedras para ele subir um pouco, para que a cabeça dele estivesse um pouco mais elevada, o nível de consciência dele. E diz também que essa escada, ela representa justamente a ligação da terra com os céus. E justamente ali, no Beit HaMikdash, bem ali onde ele dormiu, onde ele colocou no centro, no Monte Moriá, onde tem o Domo da Rocha hoje, aquela cúpula dourada lá que são dos árabes. E diz também os nossos sábios, qualquer Sidurim que você lê, tem nas primeiras páginas explicando que toda a reza, toda a oração, toda a tefilá que é feita no mundo inteiro, inclusive aqui em Israel, eles saem e entram pelas portas espirituais que existe do Beit HaMikdash, naquele lugar, e dali elas se elevam até o céu. Então é por ali que passa todas as tefilot, todas as rezas, todas as orações que nós fazemos. Os pedidos podem vir de qualquer lugar do mundo e por ali que eles passam, daí eles ascendem aos céus. Isso representa a escada. Também alguns sábios vão dizer que esses anjos que ele viu subindo e descendo, a primeira interpretação era que eram os anjos que protegiam ele na terra de Israel, tiveram que subir, porque ele terminarem aparentemente o trabalho deles, porque o anjo que protege ele na terra de Israel é o que faz na terra de Israel. E outros desceram, que eram anjos que estavam descendo para acompanhar ele na diáspora, ou seja, no exílio, para onde ele estava indo fora da terra de Israel. Então, por isso que esse movimento. Alguns outros sábios dizem que isso também representa os reinos, os anjos que estavam descendo, ou seja, primeiro é o reino da Babilônia, dos assírios, aí dos romanos, ou seja, estava prefazendo ali um pouco a história pela qual o nosso povo iria passar. Então, outros dizem que era um anjo de Esav também, enfim, tem vários ensinamentos com relação a isso. Eu não vou entrar profundamente nesse vídeo, porque eu não me aprofundei muito bem essa semana estudando, a gente está apenas pegando aqui uma leitura livre, tá? Mas só para explicar para vocês que existem essas deduções também, esses ensinamentos, tá bom? Então, os anjos desciam e subiu por ela, e esse que Hashem estava sobre ela no topo, e ele falou: eu sou Hashem, teu Deus, o Deus de Avraham, teu pai, o Deus de Yitzhak, e a terra em que tu estás sobre ela nesse momento, a ti o darei a tua semente, aquela terra. Um outro ensinamento diz, como assim Hashem está dizendo que até onde ele está deitado? Só é aquele pedaço que seria de Yaakov? Diz os nossos sábios também que Hashem, ele conseguiu dobrar toda a terra de Israel no pequeno espaço onde Yaakov estava deitado, e ali, então, portanto, ele deitou e Deus disse: olha, toda essa terra eu vou te dar. Que terra? Ele comprimiu toda a terra de Israel para que ele estivesse deitado em toda a terra de Israel. Ele reforçou que ele ia dar a semente dele. É muito interessante aqui que todas as vezes que Hashem fala que eu vou dar aos teus descendentes. Não fala que às vezes vou dar diretamente para ti. Porque às vezes existem promessas que não é pra gente. Por exemplo, na minha caminhada de Baal Teshuvah, muitas coisas foi difícil de eu aprender e às vezes aceitar isso. Eu queria algumas coisas e eu sentia que Deus estava dizendo: olha, tem coisas que não vai acontecer com você, vai acontecer com teus filhos e não com você. Por exemplo, eu cresci no Brasil, fora de Israel, não tive o privilégio de aprender o hebraico desde criança, de vivenciar uma educação judaica, e Baruch Hashem, hoje os meus filhos, a Ariela e o Eliav, têm hoje aqui. Então vocês têm hoje aqui essa educação, é uma coisa que eu almejei e não tive, e hoje você já tem. Então tem coisas que Hashem promete e a gente apenas tem que fazer o nosso trabalho, mas quem vai colher o fruto disso não somos nós, são vocês, os nossos filhos, tá bom? E eu já disse em alguns vídeos passados também que o mérito de quem começa uma mitzvah é mas o mérito de quem termina uma mitzvah é maior ainda. Onde eu quero chegar com isso? O papai já disse que as mitzvot que o papai começou, de Baal Teshuvah, de se aproximar da Torá, de buscar Hashem, de viver uma vida judaica cachê segundo a Torá, mas vocês vão ter um mérito bem maior, porque vocês aqui estão finalizando isso. Vocês vão finalizar todo o processo que o papai começou, assim como David Melach, que preparou todo
todo o ouro, todas as coisas para construir o Beit HaMikdash, mas não foi ele que construiu. Quem terminou foi Shlomo HaMelech, e ele teve um mérito muito grande por isso. Ok, então ele está dizendo: a ti eu vou te dar essa semente, a tua semente darei, e será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerá ao oeste, ao leste, ao norte, ao sul, e por ti serão benditas todas as famílias da terra, e por tua posterioridade também. Mais uma vez, Deus aqui, Hashem, reforçando a promessa que ele fez a Avraham Avinu, de que o mundo inteiro, né, as famílias inteiras da terra serão abençoadas por ti, não só da terra de Israel, como do planeta Terra mesmo. A gente sabe que o povo judeu influenciou muito na cultura de outras pessoas, contribuiu bastante. Então, muitas das coisas que existem hoje em dia, como tecnologia, pendrive, calça jeans, carros, prêmios Nobel, vacina, enfim, muita coisa, o povo de Israel conseguiu contribuir aonde ele passou. E até a questão da moralidade, se você vê também nos Estados Unidos, em cima, onde os juízes, eles julgam, tem lá as 10 tábuas, questão da verdade, da moralidade, não matarás, não roubarás, tudo isso veio do judaísmo, que contribuiu com a humanidade inteira. Então ele fala que você vai, enfim, todo mundo será abençoado por causa do povo de Israel, e eis que eu estou contigo e te guardarei. Deus prometeu para ele: por onde quer que você for, eu te farei voltar a essa terra, você vai voltar para ela, porque não te abandonarei até que eu faça o que eu falei por ti. Uau, essa promessa é muito linda, né? Imagina você ouvir do próprio Deus que eu não vou te abandonar enquanto eu não cumprir essa promessa em ti. Isso é um presente muito grande. E despertou Yaakov do seu sono, né, e disse: certamente Hashem está neste lugar, e eu não sabia. E ele temeu disso. Quão espantoso é este lugar. Este não é outro lugar senão é a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Mais uma vez aqui, primeiro, duas coisas. Mais uma vez aqui, ele reconhece, a Torá mostra pra gente que é a porta dos céus. É por ali que as tefilot passam, as rezas, as nossas orações passam. E ele disse que ali era a casa de Deus, e esta era a porta dos céus, por onde entra. Muito interessante também, os nossos sábios dizem que existe dois Beit HaMikdash, dois templos sagrados. Existe esse terreno, que foi destruído 2 vezes, e a gente espera que o terceiro venha brevemente em nossos dias. E existe outro espiritual, que é eterno, que está em cima de onde ficava os que estavam aqui embaixo. Então, Yaakov despertou e disse: uau, ele teve uma revelação muito grande. Mas uma outra pergunta que a gente pode fazer: papai, eu posso acreditar em sonhos? A gente sonha, eu sonho muito, tem muitos sonhos. E a gente se pergunta, os sonhos, a gente pode acreditar neles? O que são os sonhos? Eu já vi alguns rabinos dizendo que 99% dos sonhos é mentira, mas existe 1% que é de verdade. Outros sábios também dizem que o sonho é a maneira que Hashem vai se comunicar com a gente. Nós não temos o zehut, o mérito de Hashem aparecer pra gente, e até de um anjo aparecer pra gente, ou da gente ficar ouvindo Deus falando com a gente o tempo todo. Eu acredito em parte que Hashem fala muito com cada um de nós através do nosso consciente e por sonhos. Isso aí é inegável. Quando Deus quer mandar um recado, alguma coisa, ele manda por sonhos. A gente pode ver isso no caso de Faraó, quando o sonho se repete algumas vezes, no caso de Yosef, que nós vamos estudar mais adiante. Então, Deus sim pode falar conosco através de sonhos, mandar um recado, dizer o que é, mas a gente tem que estar bem consciente de que muitas vezes o sonho, ele é apenas essa fuga do que aconteceu com a gente durante o dia, e fica impressionado, e aí você sonha, acaba sonhando com isso, tá bom? E uma outra dica também, quando a gente sonha, tem um pesadelo, um sonho ruim, Chas v'Shalom, os nossos sábios nos orientam que nós devemos jejuar nesse dia. Ele falou que ali era a casa de Deus, etc. Passuque 18, ele fala: e madrugou Yaakov pela manhã, e tomou uma pedra que pôs na sua cabeça, e pôs como monumento, e derramou azeite sobre o seu topo. Peraí, a gente viu alguns versículos anteriores que eram pedras, e aqui ele fala pedra. Mais uma vez, a Gadá, o Midrash, diz que quando ele reuniu as pedras ao redor da cabeça dele, as pedras começaram a brigar entre si, porque diziam: uau, o Tzadik vai dormir aqui, eu quero que ele durma em cima de mim, e etc. E elas começaram a brigar entre elas, não uma briga, mas uma disputa para saber quem é que queria permanecer a cabeça. E elas se uniram e se tornaram uma única pedra. E essa pedra, então, por isso que fala aqui, tomou a pedra. Que pedra? Se antes eram várias pedras. Ele tomou essa pedra que tinha se unificado e pôs como um monumento, e derramou azeite, ele consagrou e chamou o nome daquele lugar de Beit El. Beit, casa, El, casa de Deus. Porém, antigamente havia chamado de Luz o nome dessa cidade, ali onde ele estava. Existe uma marloquete aqui sobre esse lugar, se era Luz, se era o Monte Moriá, não vou entrar nesse detalhe agora. Para conciliar isso, daí dizem: peraí, mas ele estava no Beit HaMikdash, ali no Monte Moriá, ou ele estava em Luz, nessa cidade que estava lá? Onde é que ele estava? Diz os nossos sábios que ela fica um pouco mais
distante essa luz de Jerusalém, fica mais para o norte. Então diz que a ponta dela estava no Beit HaMikdash, ali no Monte Moriá, e ela subia e ia até essa cidade de luz, ia até lá. E fez Yaakov uma promessa dizendo: olha Deus, se tu fores comigo e me guardar nesse caminho que eu vou seguindo, e se você me der pão para eu comer, roupas para vestir, pensa bem, ele não pediu ouro, não pediu dólar, não pediu, ele me disse: eu só quero pão, eu quero só providência, dê pão para comer, roupa para eu vestir. São as duas coisas importantes que a gente tem que buscar. Não buscar vaidade, não buscar bens materiais que são muitas vezes supérfluos e que se estragam com o tempo. Tem que ser aquilo que é o básico, aquilo que é o necessário para você viver. Eu preciso comer, Deus, e eu preciso também estar vestido, porque são Kiddush Hashem. Não quero estar maltrapilho, mal vestido, eu só preciso dessas duas coisas para te servir. Se você me der pão para comer e roupa para vestir, e eu voltar em paz para casa de meu pai, tá? E tudo acontecer tranquilo comigo, e for Hashem para mim por Deus, se realmente tu fores meu Deus, me proteja, que eu vou rezar para você, lógico que eu te sirvo, mas eu quero que você seja meu Deus, então esta pedra que coloquei como monumento será uma casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente eu vou dar o dízimo para você. Mais uma coisa importante é sobre isso. Ele fez uma promessa para Deus, que ele ia fazer ali seria a casa de Deus, não uma sinagoga, um templo, alguma coisa, e ele vai dar o dízimo também. Preste bem atenção nesses últimos versículos, Passuquim, que ele fala justamente, ele faz uma promessa, e a gente vai ver o que aconteceu mais lá na frente, se ele cumpriu essa promessa que ele tinha feito ou não. Então a gente finaliza esse primeiro vídeo falando sobre a primeira aliá, e a gente volta no próximo, para não ficar o vídeo muito longo, comentando sobre a segunda aliá. Shalom Aleichem, Lehitraot.